Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Passar, 13 anos numa cela escura de prisão, em regime de confinamento solitário. Nossa, é muito tempo. Pois é, 13 anos. E além do isolamento físico ali, existe uma regra implacável nesse lugar. É estritamente proibido segurar uma caneta ou um pedaço de papel. O objetivo do sistema não é só, trancar o corpo físico da pessoa, mas criar um vácuo cognitivo absoluto. É a anulação da mente, né? Exato. E a grande questão que surge disso é como alguém consegue provar para o mundo e principalmente para si mesmo que ainda existe. A resposta, por mais improvável que pareça, envolve pacotes vazios de café solúvel, sachês de shampoo descartados e até tubos de cola contrabandeados. E essa é a essência do que a gente vai explorar no nosso mergulho profundo de hoje. Estamos analisando a resiliência humana, né, e os mecanismos que as pessoas usam para forjar algum tipo de harmonia e de agência quando estão imersas no caos absoluto. Certo, e eu tô muito animado para desvendar isso. E temos um material riquíssimo para guiar essa investigação, operando em duas escalas são completamente diferentes. Primeiro, um artigo bem detalhado sobre um ex-prisioneiro político em Mianmar, a antiga Birmânia. Aham. Ele subverteu as regras carcerárias usando literalmente o próprio lixo. E, em seguida, um relatório fascinante sobre uma coalizão histórica no Sudeste Asiático, onde líderes budistas e muçulmanos sentaram juntos para tentar estabilizar uma região inteira. Incrível. Mas olha, antes da gente entrar a fundo nessas engrenagens políticas e religiosas, vale fazer um pequeno parênteses sobre a nossa abordagem aqui hoje. Porque, bom, o nosso objetivo é estritamente destrinchar os fatos, os relatos e as perspectivas que dão presentes nesses documentos, tá? Com certeza. É bom deixar isso claro. A intenção de forma alguma é julgar, ou tomar partido, ou endossar a visão de nenhum dos grupos envolvidos nesses conflitos. A ideia é manter uma lente puramente analítica sobre como essas táticas de sobrevivência e de negociação realmente funcionam na prática, para quem acompanha a gente tirar as próprias conclusões. Exatamente. O foco é entender os mecanismos de forma neutra e objetiva. Não é só listar o que essas pessoas fizeram, mas desconstruir o porquê e o como, sabe? Entender de que maneira uma colagem feita de plástico sujo ou uma declaração assinada numa sala de conferências atuam como ferramentas reais de reestruturação social, especialmente em ambientes que são brutalmente hostis. Então vamos voltar lá para o ano de 1999, em Myanmar. O país vivia sob um regime militar muito rígido. E a nossa primeira fonte foca na história do San Zhao Huttway. Isso. E, naquela época ele não era um líder da oposição mega experiente ou um grande estrategista, nada disso. Ele era um calouro da faculdade, um estudante do primeiro ano de história. Muito jovem, né? Super jovem. E por se envolver em atividades políticas estudantis, ali, contra o governo, ele recebeu uma sentença que, sinceramente, desafia a compreensão. 36 anos de prisão. Caramba! Pois é. Ele acabou cumprindo 13 anos dessa pena, passando por coisas horríveis, tipo longos períodos na solitária e várias greves de fome. O contexto dessas prisões birmanesas é fundamental para a gente entender o peso das ações dele, porque os relatórios de direitos humanos da época, eles descrevem condições que vão muito além da simples falta de infraestrutura. Era algo planejado, né? Totalmente! Havia uma degradação intencional. O Estado queria garantir que não houvesse absolutamente nenhum estímulo. Essa proibição de leitura e escrita não era só uma questão de segurança para evitar comunicação com o mundo exterior. Era uma tática de anulação psicológica mesmo. Se a mente não tem nenhum material para processar, a estrutura do indivíduo começa a ruir. Mas olha, eu entendo totalmente a poesia de tentar fazer a arte com o que tem pela frente. Só que, sendo bem prático aqui, como é que uma colagem feita de lixo, escondida debaixo de um colchão, ameaça um regime militar fortemente armado? É uma boa pergunta. Parece uma história super inspiradora para quem está ouvindo a gente, mas, no fundo, isso tem algum efeito prático de resistência ou é só uma forma de passar o tempo para não enlouquecer? Essa é uma dúvida muito comum e faz sentido. Mas a arte, nesse contexto específico, passa longe de ser apenas um passatempo. O que é fascinante aqui é que isso era uma questão de preservação psicológica
profunda. O próprio Rouchway declarou que via a arte como uma ferramenta deliberada para desafiar as autoridades. Sério? De forma consciente mesmo? Sim, de forma consciente. Porque quando um regime totalitário tenta controlar absolutamente todos os aspectos da vida de um prisioneiro, tipo quando comer, quando dormir, o que olhar, a simples decisão de pegar um pedaço de lixo que o sistema considera inútil e transformar numa coisa que o indivíduo controla, isso é uma reivindicação monumental de poder. Uau! É trazer a agência de volta. Exato. Tem até uma citação do Aten Lin, que é um artista contemporâneo bem proeminente, e também é ex-prisioneiro político lá. Ele resumiu isso de forma muito precisa. Ele disse que a mensagem central dessa prática é provar para o Estado o seguinte: vocês podem trancar nossos corpos, mas não tenho as chaves das nossas emoções e da nossa criatividade. É literalmente a recusa de ser anulado. Nossa, isso é muito forte. E para mim, como um cara que gosta de entender como as coisas são feitas, a engenharia logística por trás disso é o que mais impressiona. Porque ele era quase um alquimista da liberdade ou, sei lá, um MacGyver da expressão artística. Com certeza. Ele não tinha um kit de artes bonitinho. Ele olhou para o ambiente e usou literalmente o que era descartado. Sacos plásticos brilhantes, naqueles que a família conseguia contrabandear algum alimento, embalagens de café instantâneo, sachês de shampoo. Ele dava um jeito de contrabandear tesouras minúsculas e um pouco de cola. E o nível de detalhe que ele precisava ter. Sim, o processo era super minucioso. Ele revirava os cestos de lixo atrás de cores específicas, lavava aqueles plásticos sujos e engordurados com água super racionada, alisava tudo com cuidado e trabalhava totalmente escondido. E, detalhe, isso acontecia de madrugada. No escuro. Quase no escuro. Como ele não tinha luz dentro da cela, ele sentava bem perto da porta e usava o brilho fantasmagórico e bem fraco de uma lâmpada que ficava lá no corredor do lado de fora. Nossa! Demorava dias para ele terminar uma única peça, sempre ali no limite da tensão, porque se os guardas encontrassem, as consequências seriam severas. E isso que você descreveu é basicamente a imposição de ordem num lugar que foi projetado para ser caótico, sabe? Enquanto o ambiente carcerário impunha aquela sujeira física e moral, o simples ato de lavar um pedaço de plástico e cortar aquilo metodicamente criava um espaço mental estruturado para ele. A arte se tornou o veículo para transcender aqueles muros. Isso fica muito evidente nos temas que ele escolhia, né? Porque ele não estava fazendo paisagens abstratas aleatórias. Ele criava retratos da Aung San Suu Kyi, a líder do movimento pela democracia. Ele montava mosaicos de pavões, que são grande emblema do movimento estudantil lá na Birmânia. Sempre muito simbólico. Muito. E tem uma obra mencionada na nossa fonte que traduz essa transcendência perfeitamente. O título é Blue Moon on the Highway, ou Lua Azul na Rodovia. Ele conta que, numa noite específica, lá em 2009, ele estava deitado, acordado no escuro e começou a ouvir o barulho distante de alguns ônibus passando na rodovia fora do complexo prisional. E isso deve ter mexido muito com ele. Totalmente. Ele foi tomado por uma necessidade física de estar em um daqueles ônibus, de ir para qualquer lugar, sabe? E como a fuga física era impossível, ele pegou esse sentimento esmagador de querer a liberdade e canalizou tudo para o plástico e para a cola. Essa peça ilustra o exato momento em que a mente escapa do corpo confinado. O barulho do motor no rodovia deixou de ser um lembrete do que ele não tinha e passou a ser a matéria-prima para uma jornada interna, sabe? É um mecanismo de defesa cognitivo muito brilhante. E o mais interessante é observar o que aconteceu com toda essa energia contida quando ele finalmente foi libertado em 2012. A reintegração dele é impressionante. Porque ele não tentou simplesmente, esquecer o que aconteceu e seguir uma vida normal como se nada tivesse rolado. Ele pegou toda aquela bagagem e colocou no mundo. Ele ampliou o impacto, né? Sim. Ele realizou 5 exposições individuais lá mesmo em Mianmar. Ele começou a ensinar essa técnica incrivelmente engenhosa de colagem com material reciclado para órfãos e para crianças vivendo com HIV. Nossa, que trabalho lindo! E o alcance foi tão grande que, em 2014, ele recebeu uma indicação para o Art Tracker Award, que é um prêmio internacional em Londres que reconhece justamente artistas que atuam e criam impacto em zonas de conflito.
As peças que nasceram sob aquela lâmpada fraca no corredor da prisão foram expostas lá em Londres na Galeria Apolitical, ao lado de trabalhos de artistas do Iraque, do Afeganistão, da Síria. E talvez a extensão mais importante de todo esse trabalho tenha sido a atuação dele como conselheiro. O Ai Weiwei começou a oferecer sessões de apoio psicológico 5 dias por semana para outros ex-prisioneiros políticos e para as famílias dessas pessoas. Isso tudo com o apoio da Universidade Johns Hopkins. Incrível como ele reverteu isso. Havia sido empurrada. Ele não era tipo um acadêmico ou um teórico falando sobre trauma de longe. Ele tinha habitado o mesmo inferno que eles. Tem o lado sombrio nisso tudo, porém, que a gente não pode ignorar. Toda essa vitória sobre o vácuo cognitivo teve um custo biológico irreparável. As condições da solitária, as greves de fome e a completa falta de assistência médica digna por mais de uma década, isso destruiu o corpo dele. Sim, a realidade física cobra um preço. Pois é, após a libertação, ele foi diagnosticado com câncer de fígado num estágio muito avançado. Mas o louco é que, mesmo diante dessa realidade tão brutal, a filosofia dele permaneceu intacta. A mensagem dele continuou sendo que a prisão ensinou a ele que, independentemente de quão terrível seja a situação, sempre existe uma maneira de alcançar o que você deseja. É o triunfo final da agência psicológica sobre a fatalidade biológica. A estrutura mental que ele ergueu lá atrás, usando o lixo, não desmoronou nem mesmo quando o próprio corpo dele começou a falhar. Isso é de uma força surreal. A história do Ai Weiwei é inacreditável no nível interpessoal e individual. Mas sabe aqui é que a coisa fica realmente interessante para a nossa análise. Isso acaba levantando um questionamento que, para mim, é inevitável. Manda. A resiliência de um homem inspiradora e cura os indivíduos ao redor dele, certo? Ele atua como um médico no campo de batalha, tratando os feridos depois que o sistema já machucou eles. Ele trata o trauma depois do fato. Mas, até que ponto a resiliência individual consegue consertar uma sociedade profundamente fraturada e violenta? Como evitar que a sociedade continue produzindo essas vítimas sistemicamente? Isso levanta uma questão importantíssima e é exatamente a transição crucial que a gente precisa fazer agora. Porque o artista birmanês atua na cura de base, curando o trauma micro. Mas isso não previne a próxima geração de sofrer o mesmo, sabe? É tipo enxugar gelo. Exato. Para curar as divisões estruturais de uma região, é necessário um esforço sistêmico muito maior. O que nos leva diretamente à nossa segunda fonte, que mostra como líderes regionais tentam reescrever as regras do jogo para prevenir a violência e o trauma em primeiro lugar. Deixamos a perspectiva de um indivíduo e olhamos para o nível macro. Entendi. E para olhar para esse nível macro, a gente sai daquela cela apertada em Mianmar e pousa numa grande sala de conferências em Bangkok, na Tailândia. A data agora é 16 de junho de 2013. Um cenário bem diferente. Completamente. E a lista de presenças nesse encontro não é brincadeira. Temos a formação de uma coalizão com organizações enormes. Grupos como a Rede Internacional de Budistas Engajados, o Movimento Internacional por um Mundo Justo e a Coalizão Religiões pela Paz. Um peso diplomático gigantesco. Gigantesco. Eles conseguiram colocar na mesma mesa líderes muçulmanos e budistas de 7 países diferentes. Estamos falando de representantes do Sri Lanka, da Malásia, da Indonésia, da Tailândia e, claro, do próprio país do Hutaue, Mianmar. O objetivo era endossar e revitalizar a Declaração de Dusit, lá de 2006. E o que mobilizou toda essa liderança não foi só um debate filosófico abstrato sobre paz e amor. Havia um fator precipitante muito urgente. A região estava enfrentando picos de tensão severos. O relatório que a gente está analisando menciona especificamente o objetivo de prevenir conflitos que se manifestam em violência física, como os ataques lá no complexo de templos de Bodh Gaya, na Índia. A coisa estava escalando rápido, né? Muito rápido. Eles perceberam que precisavam de um esforço regional conjunto, forte, para estabilizar essas relações interreligiosas de forma duradoura. E não apenas ficar apagando incêndios pontuais a cada novo ataque. Mas, conferências internacionais muitas vezes terminam apenas com aquelas fotos de apertos de mão e declarações genéricas que não mudam nada no dia a dia. Sim, o famoso papel que aceita tudo. Exato.
Mas o que me chamou muita atenção nos detalhes dessa declaração de Ducey é que as estratégias são surpreendentemente estruturais e práticas. Eles não ficaram só discutindo teologia, sabe? Eles mapearam pilares reais para tentar desarmar essa bomba social. Como é que eles desenharam isso? Eles foram direto na raiz. Identificaram 3 pilares principais que alimentam o ódio sistêmico. O primeiro pilar é a mídia. O documento exige estratégias para incentivar os veículos de comunicação a serem mais imparciais nas transmissões sobre ambas as religiões. Isso faz todo sentido, porque a mídia pauta a conversa. Pesadas, frequentemente são a faísca para os motins. Cortar esse viés midiático é cortar o suprimento de oxigênio daquele ódio imediato. E o segundo pilar desce ainda mais na base da sociedade, né? Eles focaram nas escolas, nas salas de aula das crianças. Sim, a educação é o segundo pilar. O relatório destaca a ampliação de perspectivas religiosas sem viés nos currículos escolares. A ideia é que a intolerância não é inata nas pessoas, ela é ensinada. Então, se você insere o estudo respeitoso da religião do outro desde cedo, você vacina aquela geração contra o extremismo. Isso é brilhante. Eu comparo isso a alterar a dieta nutricional de uma sociedade. Como assim? Tipo, pensa comigo. Se a sociedade é alimentada todos os dias por uma mídia tóxica e por escolas que ensinam a divisão, o resultado natural, o corpo que cresce disso, é o extremismo doente. Mas se a água for filtrada antes de chegar na população, ou seja, se as escolas e a mídia alimentam as pessoas com perspectivas neutras e igualitárias, a sociedade cresce mais saudável e imune ao ódio. De forma muito parecida, inclusive, com o que o Hot Whey fazia, lavando aquelas embalagens sujas e tóxicas para construir algo de valor e significado, entende? Nossa, essa conexão é perfeita. É exatamente isso. E para fechar essa nova dieta, entra o terceiro pilar da declaração, que é uma nova ênfase na harmonia interreligiosa dentro das reformas políticas. Eles foram na política também. Foram. Porque se conectarmos isso ao panorama geral, esses líderes estão usando o peso demográfico e moral deles para forçar os políticos a adotarem a tolerância como plataforma. Tem até uma citação no Comunicado Conjunto Budista-Muçulmano Internacional, observando o tremendo potencial para crescimento e desenvolvimento que a região tem se eles conseguirem superar esses desafios. É colocar pressão real no sistema. Sim, essa coalizão é um modelo vital de cooperação que busca desmantelar a máquina do conflito antes que ela gere prisões políticas ou extremismos piores. Eles querem fechar a fábrica que produz as solitárias escuras que prisioneiros como Hathaway habitaram. Incrível. Então, o que tudo isso significa pra gente? A gente começou nossa jornada de hoje no escuro de uma cela de confinamento solitário em Mianmar, onde pacotes de café solúvel foram transformados em símbolos de democracia e sobrevivência. Uma escala puramente micro e pessoal. E de lá a gente foi direto para salas bem iluminadas de conferência em Bangkok, onde líderes internacionais buscam transformar o sistema educacional em midiático de todo o Sudeste Asiático. A linha que une esses dois mundos tão diferentes é a recusa categórica em aceitar a divisão e a opressão como estado final das coisas. Eles recusam a matéria-prima degradada que receberam. E por que isso importa para quem está escutando essa nossa análise hoje? Porque pensa bem, a mecânica da resiliência é universal. As escalas mudam, mas as ferramentas são as mesmas. Totalmente aplicáveis no dia a dia. Exato. Seja lidando com um ambiente de trabalho extremamente tóxico ou enfrentando adversidades pessoais graves, ou até para compreender as notícias globais, que muitas vezes parecem sombrias demais, o impulso deve ser o de usar os materiais disponíveis, sejam eles pedaços de plástico sujo ou diálogos interreligiosos difíceis, para construir algo construtivo, em vez de ceder ao desespero e à inércia. E isso me deixa com uma provocação profunda para nossa audiência refletir por conta própria depois que a gente terminar aqui. Se um simples sachê de shampoo descartado pode ser ressignificado como um símbolo de liberdade para uma nação inteira, e se grupos com tensões históricas profundas e violentas podem se sentar lado a lado para reescrever o currículo escolar juntos, quais são os elementos quebrados ou descartados nos nossos próprios ambientes diários que estão apenas esperando para serem reaproveitados como ferramentas para a conexão ou para uma mudança positiva?
Fica aí a reflexão.